Dando continuidade à resolução, vamos para a questão 19. O que está dizendo a questão 19? Uma das substâncias que dão aroma característico ao alho cortado ou esmagado é a alicina, cuja massa molar é 162 gramas por mol. Mostre como é possível determinar a fórmula molecular da alicina, sabendo que sua composição percentual em massa é. Então, vamos lá. Ela tem essa massa aqui, né? A massa total da alicina de 1 mol é 162 gramas por mol, né? Isso está para 100%, que é a massa de toda a alicina. 44% corresponde, 44 de 100% corresponde à porcentagem do carbono. Então, 44,4% corresponde à porcentagem em massa do carbono. E isso equivale a quanto, né? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Regrinha de 3. Multiplica-se meio pelos extremos. Aqui a gente tem que fazer algumas regrinhas de 3, então eu vou fazer essa vez. Vocês prestem atenção que nos próximos eu já vou pular a parte da regra de 3. Então, vamos lá. A seta que está saindo de x está apontando para onde? Para 100%. Então, é x vezes 100%. Igual, né, a 162 gramas por mol. E a seta que está saindo de 162 gramas por mol está apontando para onde? Para 44,4%. X é o que eu quero saber, o isolo, então x vai ser igual a quem? A tudo que está depois da igualdade. 162 gramas por mol vezes 44,4%. Quem está sendo multiplicado por x, quando eu passo para o outro lado, eu passo dividindo. Então, fazendo esse cálculo aqui na calculadora, qual é o valor que a gente vai encontrar? 71,93, arredondando, né? Gramas por mol, né? Isso corresponde à massa molar, né? Todinha que está presente de carbono, né? Nessa massa aqui, que é a massa de toda a substância. Só que isso aqui, esse valor aqui, corresponde a quantos átomos de carbono? Porque ele quer saber qual é a fórmula molecular da substância. Então, a gente vai ter que determinar quantos átomos eu tenho de carbono, de hidrogênio, de enxofre e de oxigênio nessa substância. Então, encontrando esse valor aqui, eu sei que essa massa corresponde à massa de átomos de carbono. Mas para saber quantos átomos de carbono eu tenho presente nessa substância, eu tenho que dividir essa massa pela massa de um átomo de carbono. Se a gente verificar lá na tabela periódica, a massa atômica de um átomo de carbono é 12 gramas. Então, dividindo esse valor por esse, né, eu encontro quanto? Que eu vou ter 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono. Então, nessa fórmula aqui, né, da alicina, nós temos 6 átomos de carbono. Vamos analisar do hidrogênio, né? Então, toda a massa da substância corresponde a 162 gramas por mol, que está para 100%. Né? Se é a massa de toda a substância, corresponde a 100%. Mas em relação ao hidrogênio, essa porcentagem vale quanto? 6,2%. Então, a gente anota aqui. Porcentagem abaixo de porcentagem. Está para. Né?
Fazendo essa regrinha, né? Porque quando a gente monta isso aqui, significa que é uma regrinha de 3, então a gente vai ter que multiplicar meio pelos extremos, né? Vai fazer do mesmo passo a passo aqui. Eu já vou colocar o valor aqui direto, né? Então, x vai ser igual a quanto, né? Nesse cálculo aqui, x vai ser igual a 10,04 gramas por mol, né, de hidrogênio. Mas isso é a massa em gramas por mol que se encontra presente nessa alicina, que tem, né, a massa molecular dela 162 gramas. E isso aqui, né, equivale a quantos átomos de hidrogênio? Então, eu tenho que dividir esse valor aqui pela massa atômica, que é a massa de um átomo de hidrogênio. Que se a gente verificar na tabela, a massa de um átomo de hidrogênio corresponde a 1. Então, dividindo 10 para 1, eu vou encontrar um valor, né? 10 aproximadamente, porque a gente não vai ter como ter 10,04 átomos, né? Então, a gente vai ter 10 átomos. Então, a gente vai ter 10 átomos de hidrogênio presente, né? Nessa substância. Dando continuidade, né? Falta o enxofre, que é 39,5%. Então, o enxofre é 39,5% dele e a massa da alicina é 162 gramas por mol. Então, vamos fazer o cálculo. Toda a massa da alicina, né, a massa molar, corresponde a 162 gramas por mol, que está para 100%, né, já que é a massa molar de toda a substância, então corresponde a 100%. Mas quanto dessa massa aqui corresponde a enxofre, né? Em termos de porcentagem, é 39,5%. Mas em termos de gramas por mol, quanto é, né? Então, vamos determinar, por isso que eu coloquei o X aqui, né? Então, qual é o cálculo que a gente tem que fazer? Regrinha de 3. Multiplica-se meio pelos extremos. Então, vamos lá. Aqui eu vou determinar, fazer todo o cálculo passo a passo. No próximo, aí eu não faço. Então, vamos lá. A seta que está saindo de x está apontando para onde? Para 100%. Então, é x vezes 100%. Igual a quanto? A 162 gramas por mol. E essa seta que está saindo desse valor está apontando para onde? 39,5. Então, vezes 39,5%. X não é o que eu quero saber? Então, x eu isolo vai ser igual a quem? A tudo que está depois da igualdade. 162 gramas por mol vezes 39,5%. Aí vamos lá. Quem está sendo multiplicado por x, quando passa para o outro lado, passa dividindo, né? Se está sendo multiplicado, passa dividindo, é o inverso. Fazendo esse cálculo aqui, qual é o valor que a gente encontra? Que x é igual a 63,99%. Na verdade, é gramas por mol. Deixa eu apagar, porque eu achei o valor aqui, né? Não foi em porcentagem. Porcentagem já foi dado. Então, isso aqui é em gramas por mol. Então, vamos lá. 162 gramas por mol corresponde à massa molar de toda a substância que é a alicina. Então, está para 100%. Dessa porcentagem aqui, quanto corresponde a átomos de enxofre? 39,5. Esse valor aqui está em porcentagem. Em gramas por mol, isso representa quanto? Então, a gente faz a regrinha de 3, né? Aí vai obter o valor 63,99 gramas por mol. Então, isso aqui é a massa molar
né, presente na alicina de enxofre. Mas isso corresponde a quantos átomos? Vamos lá. Então, a massa de um átomo de enxofre corresponde a 32, né? Então, se eu olhar aqui, esse valor arredondando fica 64. 64 dividido para 32, eu tenho que o resultado é 2. Então, significa que nessa substância eu tenho 2 átomos de enxofre presente. Aí agora vamos fazer o último cálculo, né? Então, que no caso agora é o elemento oxigênio. O oxigênio tem 9,9% presente, né, na substância alicina. Então, vamos lá. 162 gramas por mol corresponde à massa molar da alicina. Isso corresponde a 100%. A porcentagem presente de oxigênio nessa substância é 9,9%. Isso corresponde a quantas gramas por mol? Então, tenho que fazer o quê? Regrinha de 3. Multiplica-se meio pelos extremos, né? Aqui eu fiz todo o passo a passo, aqui eu não vou fazer. Mas aqui eu tenho que x vai ser igual a quanto, né? X vai ser igual a 16,03 gramas por mol. Então, quer dizer que de 9,9% passando para grama por mol, eu vou ter essa massa aqui. Mas um átomo de oxigênio, ele tem qual massa atômica, né? Então, a massa atômica, que é a massa de um átomo de oxigênio, corresponde a 15,999, que a gente arredonda para 16. Então, se a gente considerar aqui 16 dividido por 16, a gente vai ter presente nessa substância um átomo de enxofre. De enxofre não, de oxigênio no caso, né? Enxofre a gente já calculou desse lado aqui. Então, quer dizer que a fórmula molecular desta substância, que é a alicina, fórmula molecular da alicina é C6, a gente achou lá 6 carbonos, 10 hidrogênios, 1 oxigênio e 2 enxofre, certo? Então, essa é a fórmula molecular da alicina, que era o que a questão estava solicitando.